ontem a gente veio para cá de carro e, gente, aconteceu tudo para eu não estar aqui hoje. Foi muito engraçado, né, amor? Porque a gente, como eu falei para vocês, a gente foi participar de um projeto lá. Passamos um dia assim super agradável com as pessoas que receberam a gente lá para fazer esse projeto. Só que desde o momento que a gente saiu da casa da pessoa, da cantora, a gente começou a passar por uma situação muito engraçada. Primeiro, a gente não conseguia chegar na casa que hospedou a gente. Quando a gente chegou na casa, as pessoas não estavam em casa, a casa estava trancada. Aí a gente teve que... Esqueceram, sabe? Esqueceram de deixar aberto. Aí a gente teve que ir até onde eles estavam, era praticamente mais de 1 hora. E isso tudo à noite, era 7 horas da noite. E daí a gente foi buscar a chave, fomos para casa do... Tudo isso com os meus bebês. Fomos para casa, aí lá a gente ajeitou as coisas rapidinho. Até cheguei a falar com o pastor, porque eu fiquei preocupada com o horário. Mas ele, muito solícito, não, pode vir, vem em paz. Daí me lembrei que eu tinha esquecido algo em outro lugar, porque eu tinha gravado um podcast um dia antes. Fui lá nesse lugar. Quando a gente chegou lá, não era o lugar, o localizador tinha marcado errado o lugar. Fomos de novo para outro lugar, consegui pegar a minha necessaire. E daí pegamos estrada. Até aí, nossa, amém, glória a Deus, o Senhor nos leva em paz. Quando a gente estava chegando, eu falei, pastor, vou chegar aí mais ou menos 1h30, 2 da manhã, tem problema? Você pode dormir, vou te colocar com a minha localização em tempo real, para você ir acompanhando aí e vendo onde a gente está. Daí o pastor falou, Dani, mas está estranho, aqui está mostrando que você está em Tampa, mas está travado. Aí, esse negócio de demorar a ver, né? Porque é uma luta viajar com criança, um chora, depois o outro tem que ir no banheiro, depois troca a fralda, não sei o que lá. Quando a gente viu, já estava quase chegando, aí eu mandei um print. Daí o pastor falou assim, Dani, ao que tudo indica, o endereço está errado. Parece que você está em Venice, mas eu quero acreditar que não. Aí, e a gente assim, já aliviado, né? Assim, ó, não, amor, tá chegando, falta meia hora, falta 15 minutos. Pronto, 5 minutos. Quando a gente viu, estávamos a 3 horas daqui. Viajamos 2h30 para ficar 3 horas mais distante daqui. Daí, o pastor até falou, não, para o carro, fica num hotel aí, que não sei o que lá. Mas eu comecei a ficar indignada, sabe? Até passou o sono. Falei, não é possível. Eu vou. Aí a gente parou o carro, né? O André tomou um café. Aí comecei a entender um pouco como que são as coisas no mundo espiritual, né? Porque a gente não entende quando a gente destrava algumas coisas no mundo espiritual e o que isso causa. Então eu queria ler essa passagem que vocês têm aí, só para a gente ler. Que eu achei muito interessante o título, né, o ano da expansão, que é Isaías 54, 2 e 3. Coloca aí para mim, que eu não sei de cor, não. O pessoal de casa está assistindo, né? Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações e não o impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas. Porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. É isso, né? Ah, tem mais. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude
e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Que lindo. Que lindo. Então, quando nós destravamos algumas coisas do mundo espiritual, muitas vezes a gente passa por situações inusitadas, situações que, a princípio, a gente pensa assim, foi um acaso. Mas as pessoas que vivem em um propósito com Deus, as pessoas que buscam a palavra de Deus, as pessoas que estão querendo conhecer mais a Deus, elas não vivem por um acaso. Então, quanto antes você entender o que acontece na sua vida, melhor para você. Mais você vai desfrutar do que Deus tem para você. Mais você vai começar a ligar os pontos daquilo que já aconteceu com você antes, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Para mim não é muito fácil, porque é muito complicado a gente, o tempo todo, lidar com algumas coisas do cotidiano, né? E entender que nós não estamos aqui por um acaso, que nós não estamos aqui vivendo de brincadeira, que a vida não é brincadeira, que nós estamos aqui de passagem, que as pessoas estão dormindo, que a maioria das pessoas estão buscando coisas que para satisfazer o momento. Então, é sempre viver na contramão. E, nesse meio tempo, a gente acaba passando por muitas coisas que nos desafiam. Eu não sei se alguém aqui conhece a minha história. Ninguém aqui me conhece, né? Poucas pessoas me conhecem aqui. Então, eu sou filha de pastor. E desde muito cedo eu tive que lidar com essas questões. Nessa minha caminhada, eu tive um momento muito difícil da minha vida, que foi quando eu tive um casamento horroroso. É sempre assim, né? Existe sempre um gatilho. E nós, às vezes, fazemos escolhas equivocadas. Eu estou vendo umas jovenzinhas aqui. Olha, o primeiro sinal para você entender que o negócio não é de Deus é quando seu pai e sua mãe não apoiam. Entendeu? Fique esperta. Outra coisa é que a gente precisa entender que, por mais que os nossos pais sejam pessoas da igreja, eles são seres humanos, como nós. Eles vão errar, eles vão dar o melhor que eles têm para nós, mas eles vão errar. E nós, como pais, porque eu falo como filho e falo como mãe hoje, e nós, como pais, temos que o tempo todo estarmos muito atentos aos nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente não entende o que o nosso filho está querendo dizer, e a gente precisa o tempo todo estar buscando em Deus como se comunicar com o nosso filho. Mas nós, filhos, também precisamos aprender a nos comunicar com os nossos pais. E é algo determinante a gente estar bem com a nossa família, para que a gente possa crescer nas demais coisas. É determinante que a gente corte. Olha lá. É determinante que a gente vire a chave para viver coisas maravilhosas e se livre de traumas e perdoe os nossos pais e se perdoe também. Era para eu, pelo que eu passei, não era nem para eu estar viva, mas pela humilhação que eu passei, não era para eu estar aqui com o microfone na minha mão. Era para eu estar humilhada, que nem falou nesse versículo. Mas como é importante a gente viver as promessas de Deus, porque quando a gente se olha através do olhar de Jesus, a gente não se deixa escarnecer
por mais difícil que seja o que a gente esteja passando. Então, resumindo a minha história, passei por esse divórcio extremamente difícil, um casamento que não era para acontecer, mas Deus permitiu. Quando aconteceu tudo isso, eu perdi todas as minhas referências, porque para piorar a situação, a pessoa era de uma outra denominação, uma denominação muito diferente da minha. Então, acabei perdendo muitos princípios, muita base. E é aquilo, né? Um abismo vai chamando o outro. Quando eu vi, eu acho que a única coisa que eu nunca deixei de acreditar foi em Deus. Mas eu não estava mais sabendo quem eu era, eu não estava mais sabendo por onde ir, o que era certo, o que era errado. Quando a gente se perde, gente, e conhecendo a palavra de Deus, é triste. E daí, quando eu me dei conta, eu já estava usando droga, eu já estava saindo na noite, estava vivendo uma vida errada, uma vida dupla, uma vida escondida. E muitas pessoas vivem uma vida assim na igreja, né? Não é uma exclusividade que eu vivi. Eu conheço muitos filhos de pastores que não rompem, né, que acabam lidando com as coisas da pior maneira. É muito difícil ser filho de pastor, eu sei que é difícil. Mas a gente precisa escolher amadurecer um dia. A gente precisa escolher se responsabilizar pelas nossas escolhas. E eu não queria me responsabilizar pelas minhas escolhas. Resumindo, gente, teve uma fase, nesse ano, foram uns 2 anos assim, bem conturbados, que eu acabei conhecendo uma pessoa, e essa pessoa me expôs na internet. Eu já era cantora, eu já tinha um trabalho, e essa pessoa gravou um áudio meu, eu estava totalmente fora de mim, surtada, e ele me expôs na internet. Olha, eu fui chamada de tudo o que vocês podem imaginar, de tudo. Assim, a humilhação que eu passei foi muito grande, foi muito grande. Muita gente pensou que era o meu fim. Mas nessa fase, Deus usa a pessoa. Se a gente tem o nosso ouvido aberto para as coisas espirituais, por mais que a gente esteja na lama, se a gente é filho de Deus, se a gente tem a marca da promessa, se a gente é salvo, se a gente se entregou para Jesus um dia, se a gente um dia ouviu falar de Jesus, quando Deus fala, a gente reconhece. E Deus usou muitas pessoas para falar comigo nessa fase. E uma das coisas que ele falou, usando um pastor, foi me preparar para isso que ia acontecer. Ele usou um pastor e falou: olha, vai acontecer um tsunami na sua vida, você vai achar que vai ser o seu fim, mas você vai para um lugar, Deus vai restaurar você. Aí ele começou a dar passo. Quando ele falou isso, não fez muito sentido para mim na hora, mas eu sabia que Deus estava falando comigo e guardei aquilo no meu coração. Quando tudo aconteceu, a primeira coisa que Deus trouxe na minha cabeça foi isso que o pastor falou. E tudo o que esse pastor falou aconteceu. Mas eu tive que romper, eu tive que escolher ir para esse lugar. Eu tive que escolher abrir mão das minhas fraquezas, dos meus vícios, das minhas debilidades, da minha religiosidade, porque, veja bem, eu era uma pessoa que, além de ser filha de pastor, eu cresci na igreja, eu cresci cantando, eu cresci servindo. E olha como, às vezes, isso não significa nada, né? Como isso, às vezes, só fica como algo superficial da sua vida. Mas nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que vive esse privilégio, mergulha na presença de Deus. E eu não tinha mergulhado ainda na presença de Deus. E aquele momento era um momento determinante, um momento divisor de águas, decisivo na minha vida. Ou eu ia de vez para as trevas, ou eu realmente abria mão de tudo e entendia que eu estava sendo uma pessoa horrorosa e me derramava na presença de Deus para Ele me restaurar por completo. Agora, foi um processo fácil, de uma hora para outra? Não foi um processo fácil. Isso aconteceu em 2018, estamos em 2024. Demorou pelo menos 4 anos para eu me restabelecer como ser humano, para eu me encontrar novamente, para eu deixar para trás toda essa vergonha, toda essa humilhação
e começar a crescer em outros níveis. Muitas pessoas duvidaram que um dia eu teria a minha família, que um dia eu viveria do meu ministério novamente. Mas tudo isso, eu sei que tudo isso aconteceu com um propósito. E às vezes a gente pensa assim, é o propósito de mostrar para as pessoas, de pregar. É muito bom estar aqui para testemunhar. Mas o maior propósito que Deus tem na nossa vida é a nossa própria salvação. É Ele fazer a obra dele na nossa vida e a gente mesmo experimentar dessa graça e naturalmente essa graça vira um testemunho, mas não tem a ver com multidões, não tem a ver com a gente, porque a gente está aqui para ser luz, independentemente do que a gente faça. A gente tem que brilhar a Jesus com tudo que a gente é. E a pastora Zenete, eu me lembro que ela foi muito sábia, porque ela fugiu de todos os protocolos, né? E me fez voltar à essência. E como essa célula está aqui com vocês hoje, me mexeu comigo, né? Fazia muito tempo que eu não participava de uma célula, porque é daqui que vai começar tudo. E às vezes eu me pergunto, será que vocês estão tendo consciência, noção do que é fazer um trabalho missionário, abrir um trabalho num lugar novo? Será que vocês sabem o que vocês estão representando para essa cidade, para esse campo agora? Será que vocês entendem que tudo que for vir daqui vai começar em vocês, começa em nós? Né? Como foi importante todas as células que eu participei nesse recomeço da minha vida, porque a pastora Zenete, ela falava para mim, não vai para a igreja agora, né? Você passou por um processo e foi exposta. Começa a ir na casa das pessoas, quando você tiver uma célula. E muitas vezes a minha experiência era boa, mas muitas vezes a minha experiência também era ruim. Muitas vezes as pessoas me tratavam mal, as pessoas me julgavam, as pessoas, elas não entendiam, né, o nosso processo. Então, como é importante a gente, como igreja, entender o processo das pessoas. Como é importante a gente, como igreja, compreender que o nosso papel está em servir, em muitas vezes abraçar aquela pessoa, porque olha só o que diz a palavra de Deus: não por força ou violência, mas pelo meu espírito. Como é importante a gente se desprender de toda religiosidade, como é importante a gente olhar para as pessoas como se elas fossem realmente humanas, como se a gente também conseguisse ver nelas um pouquinho da gente, né? Como a gente precisa se abrir para Deus de uma forma profunda, a ponto da gente não ter vergonha de a gente ser quem a gente é. Porque, de certa forma, ninguém consegue enganar a Deus. Então, muitas vezes a gente não consegue romper, e não é porque Deus não quer, não é porque Deus não está querendo que a gente expanda, que a gente rompa. Muitas vezes o problema somos nós. Né? Muitas vezes o problema é a gente conseguir realmente compreender qual que é o nosso papel na sociedade, na igreja, como ser humano, na nossa família. Às vezes a gente se contenta com muito pouco e não entende porque a gente não expande. Às vezes a gente se contenta com muito pouco em nós. A gente já olha para a gente e fala, não, eu estou bem, né? Eu vou para a igreja, eu ajudo ali o pastor, eu pago o meu dízimo, eu faço isso. Isso não é nada. Isso é o básico. É o básico. Quando nós vamos entender que o nosso trabalho não é apenas servir com tudo isso que a gente faz, mas com o que a gente é, com o que a gente se torna em Deus. Se eu não passasse por tudo isso que eu passei, eu seria uma vergonha, eu viveria uma vida cheia de frustrações, não entenderia o que é vencer uma depressão, a ansiedade, não entenderia o que realmente tem valor na vida. O que tem valor na vida para mim hoje é a minha família. Que privilégio poder ver meus filhos crescerem, pedir a Deus pela saúde. Esses dias, pela saúde deles, esses dias a gente passou por um problema tão grande, que foi o meu filho ir para a UTI, o João, que está ali, terrível, você viu? Terrível. É um terrível bom.
terrível, nem parece que passou pelo que passou. Mas foi muito difícil ver ele na UTI, sabe? Ele quase morreu, desenganado pelos médicos. Mas eu, Daniela, não ouvi o que os médicos falaram. Ele teve sepse, já tinha chegado no hospital já com sepse, quase tendo parada cardiorrespiratória. Foi uma gripe que virou bronquite, que virou pneumonia. E ficou entubado 1 mês. Meu filho de 3 meses ficou entubado 1 mês. E aquela agonia, e eu vivendo aquele processo e entendendo que Deus ia sim curar o meu filho. Mas eu cheguei desesperada. E daí eu me lembro que o meu pastor falou assim: peraí, você tem que se lembrar quem você é. E daí eu me questionei, mas quem eu sou? Eu sou serva de Deus. Eu não posso aqui ficar desesperada se eu sirvo um Deus que me diz o contrário, que me fala que Ele tem vida para mim. É lógico que eu sei que se Deus quisesse levar o meu filho, Ele levava. É lógico que eu sei que a vontade de Deus é soberana. Eu temia pela vontade de Deus soberana também. Mas o temor é diferente do medo. O temor, ele faz a gente descansar em Deus. O temor, ele faz a gente se entregar para Deus de uma forma diferente. Então, naquela UTI, eu cantava 24 horas por dia. As pessoas não entendiam, né? Enfim, dia após dia, fui entendendo que era uma luta ali da vida com a morte e que muito da meu posicionamento tinha valor. E entendi também o meu papel como mãe, como a minha oração tinha peso na vida do meu filho. A gente, às vezes, como mãe, como pai, a gente se entrega, a gente não compreende que não tem pastor nenhum, gente, que se compara à nossa oração. Não tem oração de pastor, não tem. Não tem. Agora, a gente toma posse de tudo isso, porque tudo isso faz com que a gente se expanda no reino de Deus, porque essa expansão que a gente está falando, ela é espiritual, né? Às vezes a gente pensa assim, não, vamos expandir, vamos comprar muita casa, vamos não sei o que lá, e é o trabalho, porque em 2024 eu vou ganhar muito dinheiro. É espiritual, porque o espiritual, ele vai se manifestar no físico. Independentemente do que você pense, é algo natural. Mas não adianta. A gente que é espiritual, que precisa entender o que é espiritual, se não captar a mensagem, vai ficar preso. Vai ficar preso. Não vai expandir. Não vai vencer a vergonha. Não vai conseguir seguir adiante. Então, que a gente entenda de uma vez por todas que hoje a gente está começando aqui, essa igreja está surgindo nesse lugar para que a gente seja na vida das pessoas, para que a gente transforme a vida das pessoas. O mundo precisa de salvação, o mundo está sofrendo demais. As pessoas estão carentes demais de Deus. As pessoas estão precisando muito, não é só disso não, não é só de um ombro, não é só de ajuda, mas é de ser ouvida. Muitas vezes elas não precisam ouvir nada. Muitas vezes a gente como igreja só tem que ouvir. E olha que engraçado, no meu processo, quando eu comecei a abrir o meu coração, porque até eu ter coragem de abrir o meu coração para a igreja, para o pastor, porque a gente fica com vergonha, né? A gente que está passando por problema, prefere viver uma vida dupla, uma vida de mentira, do que passar pelo julgamento de um irmão. Porque é um julgamento tão cruel, é um julgamento tão triste, né? Porque a pessoa tira a gente de demônio, tira a gente da pior espécie possível, como se a pessoa também não fosse um ser humano. Que foi muito difícil para mim me abrir. Mas quando eu me abri, quando eu comecei a abrir o meu coração, gente, foi espontâneo, instantâneo. Parece que a metade da minha revolta, a metade do meu problema foi embora. Porque dentro de mim, a única coisa que eu queria era ser compreendida, era ser entendida, era que alguém me ouvisse as minhas debilidades, minhas fraquezas e falasse, calma, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? Às vezes a gente que fica sozinho e, enfim, não tem coragem de se abrir, a gente cria uma fanfic assim na nossa cabeça e cresce o negócio de uma forma que daqui a pouco
a pessoa está numa depressão profunda e às vezes até tira a sua vida. É muito triste a situação de uma pessoa que passa por depressão, por ansiedade ou por um problema que não se sente confortável em compartilhar. Então, a gente, como igreja, precisa cumprir com esse papel também. Senão, a gente não vai expandir. A gente precisa abraçar as pessoas, ouvir as pessoas. A gente precisa ser esse ombro. A gente precisa compreender que, às vezes, o que ela precisa não é aquilo que a gente acha que ela precisa, né? Mas tudo isso é só o Espírito Santo revelando, mostrando para nós como a gente deve agir. E tudo isso só acontece se a gente realmente se quebrantar na presença de Deus. Admitir também para nós mesmos que nós também precisamos dele, que nós também somos carentes dele, que nós também precisamos melhorar em tantas coisas para que a gente possa expandir. O que eu desejo para cada um de vocês que estão aqui, que eu tenho certeza que um dia Deus vai preparar para eu voltar aqui e ver os frutos. Essa célula já é fruto, né? O pastor estava me falando de uma outra comunidade. Que vocês possam desfrutar da presença de Deus. Eu, como filha de crente, filha de pastor, eu demorei tanto, gente, para começar a desfrutar de tudo aquilo que sempre foi direito meu. Que Deus sempre me deu de banquete, sabe? E quanto mais Deus, Ele coloca desafios na minha frente, mais eu me constranjo. Mais eu compreendo como nós precisamos mesmo que Deus o tempo todo fique nos mostrando que primeiro é Ele quem nos busca, não somos nós que o buscamos. Ele nos amou primeiro. Então é interesse dele que a gente seja feliz, que a gente desfrute de todo esse amor, que a gente tenha essa vida plena. E se você está aqui, você pode ter certeza que Deus te chamou. Ele te chamou com amor, para que você expanda espiritualmente. Para que você entenda o que a comunidade, uma comunidade pautada no Evangelho, pode fazer num bairro, numa sociedade. Essa comunidade vai mudar vidas, vai mudar histórias, a começar por mim, a começar por você, a começar pela experiência que eu já tive para chegar aqui. Ou seja, a gente já entende que o mundo espiritual está se movendo. Mas será que a gente está entendendo? Será que a gente está sendo sensível o suficiente para compreender o que Deus quer que a gente faça aqui? Eu vim com um objetivo para essa viagem. Mas será que é realmente isso que Deus quer que eu faça? A gente não pode mais limitar a Deus pelas nossas limitações. A gente não pode falar para Deus: Senhor, eu vou te servir assim, se Ele quer que a gente se sirva de outra forma. A gente não pode colocar para Deus aquilo que a gente quer fazer. Sonhar é uma coisa, se limitar é outra. É tão importante a gente falar: Senhor, eu queria isso, queria aquilo outro. Olha o meu sonho. Porque quem coloca os sonhos no nosso coração é o próprio Deus. Mas também é tão importante a gente, no final da nossa oração, falar: Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe aquilo que realmente vai me fazer expandir. Que a gente possa se abrir para esse Deus, verdadeiramente, se despir de todo orgulho, todo preconceito, de toda religiosidade. Foi muito difícil para mim, e ainda é. Mas que a gente não desista desse amor, que a gente não desista dessa graça maravilhosa, que quanto mais a gente conhece, mais a gente entende o quanto a gente precisa conhecer, o quanto a gente precisa se derramar para poder absorver tantas coisas magníficas que muitas vezes a carnalidade tira de nós. Mas a gente está aqui buscando esse Deus, porque a gente ama esse Deus. E Ele sabe que a gente ama esse Deus. E Deus honra aqueles que o buscam. Então que a gente possa continuar buscando. Vocês orem por mim quando vocês se lembrarem. Vocês, quando quiserem também saber um pouquinho mais do meu testemunho, porque se eu ficar falando aqui, pastor, eu vou ficar falando assim, é muita coisa que já aconteceu comigo e que vai continuar acontecendo. Mas o importante para vocês saberem é que
Eu sou essa pessoa que venceu a vergonha e a humilhação. Então, se eu venci, se eu sou fruto dessa comunidade, uma comunidade como essa, que está agora ascendendo na presença de Deus, você também pode. Muitas pessoas vão ascender também. E a gente não pode deixar de abraçar as pessoas, deixar de realmente receber as pessoas. Olha só que hino lindo. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E às vezes a gente não aceita as pessoas como elas estão. A gente aceita as pessoas já meio caminho andado. Como elas estão, às vezes a gente não aceita. Mas foi tão importante eu ser aceita. Foi tão importante as pessoas me abraçarem. E eu não estava bem, viu? Estava triste a situação. Triste, escura, horrorosa. Mas eu estou aqui para testemunhar para vocês e dizer que vale a pena investir nas pessoas. Vale a pena acreditar nas pessoas. E Deus, Ele gosta daqueles que muita gente não acredita. Presta atenção. Quando viu um doido, viu, pastor? Bem doido. O pastor sabe disso. São esses. São esses que Deus gosta. Agora, é claro, né, gente, que a pessoa precisa querer. Não é assim também, né? Eu venho como estou, Deus aceita o pecador, mas não é aceita o pecado, não. Não é isso que eu estou falando. E a pessoa precisa querer. Tem gente que é bagunça, mas tem gente que não é. Né? Tem gente que mostra que quer. Eu queria muito ajuda. Eu falava para o pastor, olha, eu ainda não consegui parar de fumar cigarro. Comecei a fumar quando eu me separei. E essa porcaria não me larga. Então, como é importante as pessoas terem essa confiança na gente, né? De chegarem e falar, olha, eu ainda estou assim, mas eu estou tentando. Olha, eu ainda estou assado, não consegui isso, mas estou tentando. E às vezes demora anos para a pessoa se libertar, mas é aqui na igreja que ela é liberta. Não é fora, é aqui na igreja. Eu sou fruto dessa igreja. Eu passei o processo dentro da igreja. Que o Senhor envie pessoas assim. Não tribulação, tá? Gente, fiquem tranquilos. Vou orar para Deus enviar tribulação para vocês. Já pensou? Não, tem pessoa que é só dor de cabeça, eu sei. Eu sei. Mas é isso. Eu poderia falar muito mais, mas vamos cantar um pouquinho, né, pastor? Adorar a Deus.